Gravando. Pronto. Como eu estava falando, nós temos estudado aqui Panorama Bíblico e nós vamos hoje pincelar um pouco sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles são chamados de Pentateuco porque significa 5 rolos. Penta, em grego, é 5. Então, a ideia é essa, por isso que é chamado de Pentateuco. Eles são uma unidade onde um completa o outro e onde são a base de toda a Escritura. Entende-se? Tem quase que por unidade que foi Moisés, é o autor desse livro. Há controvérsias, há autores, principalmente da linha liberal, que questionam outras coisas. Mas há um consenso entre a maioria dos irmãos da igreja, dos teólogos, inclusive, que Moisés é o autor deste livro. E coloquei na tela três versículos que lembram um pouco disso. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué. Quando Moisés está se preparando para morrer no seu final, Deus já vai alertando ele para ir escrevendo. Êxodo 24 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Deuteronômio repete: esta lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Ou seja, esses 5 livros, que é o Pentateuco, tem como autoria de Moisés, e às vezes é chamado de os livros de Moisés, é conhecido como a Torá. Na Bíblia hebraica aparece como a Torá. Torá quer dizer livros da lei, e eles são citados nas Escrituras normalmente como lei, como estatutos, essas coisas. Pentateuco é importante a gente pensar nisso aqui, irmãos. É a fundação, é a base onde é construída toda a história das Escrituras. Então, se nós não prestarmos atenção no início, na base, nós podemos não entender o restante das Escrituras. É interessante que o judeu, na hora que vai fazer a confirmação dos votos dele, o Barit Bar, ele tem que repetir boa parte do livro de Deuteronômio de cor. Ele já tem que ter lido toda a lei algumas vezes. E isso para eles é muito sério. E outra coisa que é muito interessante é que por muitos anos apenas o Pentateuco, ou os livros da lei, os 5 primeiros livros, era a Bíblia que Israel tinha. Durante toda a peregrinação no deserto, na entrada da Terra Prometida, o livro que eles tinham para consultar era apenas os livros de Moisés. E é muito importante que eles tinham alguma obrigação com esse livro. A primeira era meditar sobre a lei. Josué 1:8 diz sobre isso. Eles tinham que meditar. Era preciso que eles ensinassem e inculcassem esse livro, as ordenanças desse livro aos seus filhos. E também tinha a obrigação da leitura pública. É interessante porque hoje a leitura pública das Escrituras no culto, por exemplo, ela é mínima. Nós vamos resgatar mais leitura bíblica nos cultos. Era uma das ordens da própria lei. Meditar, que é mais do que ler, que é mais do que até estudar, é ensinar, inculcar nos filhos e lê-la publicamente. Deuteronômio 31:12 diz assim: reúna o povo, os homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Então, o povo precisava, primeiro, reunir-se para ler a lei. Ou seja, logo no início, no Pentateuco, já havia uma ordem de uma convocação solene
de um culto solene, de um culto público, onde o objetivo principal era ler as Escrituras, ler a lei, de modo que o povo tomasse conhecimento do que Deus exigia deles e o que eles tinham que dizer sobre Deus, o que eles iriam contar para os outros sobre Deus. Então, quando nós somos convocados para os nossos cultos ou para a presença de Deus, um dos motivos é para lermos as Escrituras e conhecermos a Deus e sabermos o que falar dele. A segunda obrigação do povo era aprender sobre o Senhor, para temê-lo com base em um entendimento correto de quem ele é. O próprio Cristo diz: examinais as Escrituras porque elas testificam de mim. Nós precisamos examinar as Escrituras porque elas falam do próprio Deus, da obra de Deus, de quem é Deus e como que nós devemos nos relacionar com ele. Tudo isso são ordenanças que vêm desde o Pentateuco, desde o início, desde o livro de Moisés. E a terceira obrigação que esse texto nos dá é temer a Deus, a fim de ser corretamente motivado à obediência e às boas obras. E aqui vale um esclarecimento que temer não é ter medo apenas, é reverência, é respeito, é devoção. As pessoas que às vezes não têm um relacionamento correto com Deus, às vezes não. Podemos afirmar sem medo de dúvida pelas Escrituras que todas as pessoas que não têm um relacionamento correto com Deus é porque não conhecem efetivamente as Escrituras. E se nós queremos ter um relacionamento correto com Deus, nós vamos conhecer toda a Escritura, começando pelos livros da lei, pelo Pentateuco. E aí eu quero pincelar rapidamente um pouquinho de cada um desses livros. Gênesis começa com: no princípio Deus criou, Bereshit bara Elohim. E é daí que vem o nome. E esse no princípio Deus criou implica a realidade da existência eterna de Deus, ou seja, antes do tempo, antes que se formasse todas as coisas, antes que viesse a existir, já havia a presença de Deus. Os estudiosos chamam isso de eternidade passada. Por isso que a Bíblia já começa com a presença de Deus. No princípio, Deus. Antes de se pensar em qualquer existência, Deus, que é autoexistente, já estava. E então ela vai narrar a criação de uma forma exata. O livro de Gênesis narra a criação. A exata criação não possa ser determinada com certeza, apesar da gente não saber a data, seria estimada em milhares e não milhões de anos, como diz os adeptos da teoria da evolução. E muita parte dita como ciência, como a geologia, diz que levam bilhões de anos para se formar as camadas geológicas. Hoje já há provas científicas em laboratórios que, colocando na condição correta de temperatura e pressão, se formam as camadas geológicas. A Bíblia coloca a existência humana e da criação em milhares de anos e não em milhões de anos ou bilhões de anos, como muitas vezes a ciência quer dizer. Gênesis, o livro de Gênesis, fornece o fundamento para toda a Bíblia, toda a história e teologia. Tudo que se sabe sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o livro sagrado, tem base no livro de Gênesis. Deixa eu abrir aqui a porta, senão os cachorros ficam chorando, não deixa eu ver. Vai. Pode ir. Prontinho, já voltei. Gênesis, e aí para vocês terem uma ideia. Começando com Abraão, segundo os melhores historiadores, estaria entre o ano 2165 a 1990, antes de Cristo, em Gênesis 11, ou seja, quando Deus chama Abraão, já está nessa faixa de tempo aí. Esse livro de inícios, de começos, vai mais ou menos até 300 anos após a morte de José no Egito, mais ou menos em 1804 a.C. Aí há um outro intervalo de quase 300 anos até o nascimento de Moisés.
Então, de Abraão a Moisés dá aproximadamente aí 600 anos, mais ou menos. Após essa história do quando se nasce Moisés, já estamos no Êxodo, e a palavra Êxodo começa no hebraico com são estes, pois, os nomes. Êxodo vai registrar a fuga dos israelitas do Egito e termina quando a nuvem do Senhor desce sobre o tabernáculo recém-construído. Ou seja, o livro do Êxodo vai relatar toda a peregrinação do povo, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, a véspera da entrada na Terra Prometida. As primeiras palavras hebraicas do livro de Levítico podem ser traduzidas como o Senhor chamou Moisés, Levítico 1. Da nuvem, da presença de Deus lá na tenda do encontro, Deus chama Moisés a fim de prescrever a lei cerimonial, como que Deus gostaria e deseja ser adorado. Todas aquelas cerimônias relatadas no livro de Levítico com muitos detalhes. Ou seja, Deus dizia como eles deveriam se aproximar do seu santo nome, da sua presença, do seu santo Deus. E Levítico termina com essa expressão: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Depois de Levítico vem Números, um texto que a maioria de nós às vezes não gosta muito. Números começa com Deus comissionando Moisés lá na tenda do encontro, à semelhança de Levítico, mas dessa vez não para falar da lei, mas para realizar um censo, preparando a nação de Israel para a guerra contra seus adversários, que eles iam entrar na Terra Prometida e iam ter muita guerra. Talvez um título correto, e é o título usado na língua hebraica, é deserto, ou no deserto. Vai falar também dessa peregrinação no deserto, em que Deus está preparando agora um exército para conquistar a terra. Mas, em virtude da falta de confiança em Deus, Israel não quis enfrentar seus inimigos para reivindicar a terra prometida. E após mais de 40 anos no deserto, por causa da sua rebeldia, Israel chegou às planícies de Moabe. O título de Deuteronômio vem da expressão grega deuteros nomos. Nomos é lei. Deuteros é a segunda, ou seja, a segunda lei. E Deuteronômio 1:2 diz que em 12 dias se podia ir de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes Seir. O que poderia levar 12 dias, levou 40 anos, peregrinando no deserto por causa da rebeldia do povo. A história do povo de Deus, peregrinando no deserto para entrar na Terra Prometida, deveria nos conduzir a uma fidelidade inabalável na presença de Deus. O povo de Deus, aquele povo escolhido, preparado, que foi liberto do Egito, vai peregrinar 40 anos, passar toda uma geração por causa da sua rebeldia. E às vezes nós somos tão rebeldes diante de Deus. O livro de Deuteronômio vai contar os discursos de Moisés nas planícies de Moabe. Ele está fundamentado, nós vamos ver isso quando estiver estudando, em 5 grandes discursos, preparando o povo de Deus para entrar na terra da promessa, na terra da aliança. E alguns desses discursos ele vai repetir algumas coisas que ele já falou. E aí há uma pergunta bem interessante. O Pentateuco é um mosaico? Ele é mosaico, ou seja, de autoria de Moisés, ou é um mosaico? Provavelmente os dois. Ele é de autoria de Moisés, portanto ele é mosaico, mas ele também é um mosaico. Mosaico é aquilo que você vai... várias imagens juntas que constroem uma. Há uma completude em torno do Pentateuco. Não é só história consecutiva, em ordem cronológica, mas também o seu desenvolvimento progressivo
e espiritual. E é interessante que um livro termina onde o outro começa, um livro termina onde o outro começa, mesmo quando repete a história. E aí eu queria que vocês prestassem atenção, e esse é o último slide da noite, neste quadro aqui, que nós estamos resumindo o livro do Pentateuco. Esse quadro é deste livro aqui, Descobrindo a Bíblia, de Bruce Wilkinson, da editora Candeia, que nem existe mais essa editora. O primeiro livro, aí nesse quadro é o seguinte, tem o nome do livro, a ideia-chave do livro, como é que Deus olhava aquela nação, ou como ele trata a nação, o povo, qual é o caráter de Deus expresso, principalmente, a principal expressão do caráter de Deus nesse livro, qual é o grande papel de Deus nesse livro e o mandamento de Deus nesse livro. Lógico que isso aqui é extremamente reduzido, mas se você depois pegar esse quadro, eu vou mandar para vocês, e você ter ele bem gravado na sua mente, você vai conseguir ter uma ideia boa do Pentateuco. Gênesis, a ideia-chave é os começos, outras versões vai dizer primórdios, é o começo do mundo, da criação, é o começo do homem, é o começo da família, é o começo de uma família escolhida, é o começo de um clã e é o começo de uma nação. A nação é uma nação que foi escolhida por Deus para ser representante de Deus aqui na Terra, e esse povo ele é preparado por Deus para isso. Deus demonstra no seu caráter que ele é um poderoso soberano de toda a terra. O papel principal de Deus no Gênesis é o Criador, aquele que traz à existência as coisas que não existem e que cria do nada. E o principal mandamento de Deus é haja. Principalmente ali no capítulo 1, nós vamos ver Deus dizendo: haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas, haja separação entre luz e as trevas. Tudo acontece pela ordem de Deus. O livro de Êxodo é o livro, a palavra-chave do Êxodo é a redenção. A nação ela é liberta do Egito, o povo é redimido, o caráter de Deus expresso ali é um caráter misericordioso, Deus é um Deus misericordioso. O papel de Deus em Êxodo é ser o libertador de Israel, e o mandamento-chave é: deixa meu povo ir. Que Moisés fala com o faraó várias vezes. O livro de Levítico, a ideia-chave é a ideia do culto. A nação é uma nação separada por Deus, separada do mundo para Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. O povo é, então, no livro de Levítico, instruído como que vai adorar e servir a esse Deus, que tem um caráter santo, é um Deus santo, e o papel de Deus é santificador, é santificar o povo. Por isso, o mandamento principal: sede santos, porque eu sou santo, está lá em Levítico. O livro de Números, a ideia-chave é a peregrinação pelo deserto. A nação é uma nação que é dirigida por Deus ao longo de 40 anos no deserto. Esse povo é provado durante esse tempo. O caráter de Deus é um caráter justo, que reprova os que são reprováveis e aprova os que são aprovados. E o papel de Deus é de sustentador, aquele que sustenta o remanescente fiel. E a ordem principal é entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio, que está escrito errado, eu vou corrigir isso aqui, tem a ver com a ideia-chave é a aliança renovada, e Deus renova essa aliança através dos discursos que Moisés vai falar. A nação, então, está pronta, termina de ser preparada, está pronta para entrar na terra prometida. O povo é reeducado, essa nova geração é reeducada para servir a Deus e andar com Deus. O caráter de Deus é um amoroso Senhor. O papel de Deus no livro de Deuteronômio é galardoador. Por isso que o livro de Salmos diz que aquele que se aproxima, Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é necessário que o tema e que creia que Deus é o galardoador dos que o temem. E a ordem principal é obedecer.
Com isso, nós damos uma pincelada, ainda que rápida, no livro de Deuteronômio. E eu quero abrir para perguntas, dúvidas, curiosidades. Você libera o seu microfone e faz a pergunta. Muito bom, pastor. Só que aqui não tem como nem a gente prestar atenção direito, focar. Mas a parte que nós conseguimos, viu, foi muito jóia. Tá bom, eu vou disponibilizar, eu estou gravando e vou disponibilizar o estudo também para vocês, tá? Se tiver dúvida ao longo da semana, a gente vai tirando. Mais dúvidas? Dúvidas, perguntas, colocações? Cleusa, Tininha, Paola, irmã Marlene. Agora, pastor, estou tão cansada que eu dormi. Coisa boa, acorda, mulher! Nossa, Eu estava aqui dormindo, pastor. segurando o celular, assim, a Tininha pegou que ia cair no chão. Cansaço tá demais. Esse calor Mas eu- cansa mesmo a gente. Mas eu vou escutar. Você vai gravar, não vai? Está sendo gravado, eu vou disponibilizar para vocês. Na semana que vem nós vamos entrar em Gênesis. Eu já vou deixar o Pentateuco entrar em cada um dos livros a partir da semana que vem. Vocês vão ter esses slides na mão também para vocês darem uma olhada. Tá bom? Larinha, você já está em casa? Libera o microfone. Você já está em casa? Já, estou aqui. Essa Lara é 10, estava aqui agora. Edsel, tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Tudo em ordem. Que bom, Deus abençoe vocês. Alguma pergunta? Irmã Marlene, Marcela, Paola, quem mais estiver aí, que eu não consigo ver todo mundo. Aqui tá tudo ok, Papix. Então tá bom, filha. Eu quero só agradecer, pastor, que foi muito bom. Tá bom, obrigado. Lembrem de orar por nós, orar pelas famílias enlutadas. É muito difícil esses momentos, mas Deus nos dá vitória. Tá bom? Vamos orar agradecendo para encerrar, por causa do horário? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado por cada irmão, cada irmã que se dispôs, que o Senhor complete essa palavra em nossos corações, nos sustente e nos fortaleça na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Deus abençoe. Mamãe.